todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. Hoje é dia da gente conversar sobre O Homem dos Ratos, um artigo muito importante de um caso clínico, conhecido como uma das 5 grandes análises do Freud. Para começar, eu vou mostrar para vocês a edição que eu estou usando para fazer esse estudo aqui com vocês. Essa é uma tradução do alemão para o castelhano. Antes de existir essa versão atual do alemão para o português, que está sendo traduzida pelo Luiz Hans e por um grupo de tradutores que trabalham com ele, essa era a melhor opção de tradução. A tradução da Imago era muito a mais antiga, existe uma mais atual, mas essa eu não conheço muito. Mas a tradução de 69 e as reimpressões baseadas nessa tradução eram muito ruins, porque era uma tradução da tradução. Era a tradução do inglês. O James Strachey foi um britânico que estudou com o Freud, foi um dos caras que ajudaram a divulgar o trabalho do Freud na Inglaterra, assim como o Ernest Jones teve esse mesmo papel de divulgação do trabalho do Freud e da psicanálise nos Estados Unidos. O Strachey fez isso na Inglaterra. Então ele foi o primeiro tradutor, ele tem esse mérito todo de ter sido o primeiro tradutor do Freud para a língua inglesa. Então todos os méritos, tudo que ele fez realmente foi incrível, mas a tradução era muito ruim, essa tradução para o português da Imago. Tanto que quando eu fiz mestrado, doutorado e até na graduação, eu sempre fui orientada a procurar por essa tradução aqui no castelhano. Claro, para quem sabe alemão, que não é o meu caso, eu sei pouquíssimo, sei falar poucas coisas, mas é uma língua que eu acho fascinante, eu gosto muito de fazer pesquisas etimológicas em alemão, enfim. Então é essa tradução aqui que eu estou usando, essa edição é maravilhosa e de vez em quando dá tempo, eu cotejo essa tradução com o alemão, com o texto em alemão, que já tem até disponível de graça na internet, em alguns sites, já tem os livros do Freud no original. Então, para quem sabe alemão, tem aí um baú do tesouro para explorar. Então, estou usando essa tradução e o mérito dessa tradução, que eu acho, é que muitas palavras que são importantes no texto, e tanto textos teóricos quanto textos clínicos, o tradutor ele coloca ao lado dessas palavras capitais, as palavras-chave, digamos assim, ele coloca o correspondente em alemão. E isso é uma das coisas que mais me deixou impressionada nesse texto do Homem dos Ratos. Como a gente vai perceber a importância que uma determinada palavra vai assumir no discurso do paciente, nesse relato que ele vai levar ao Freud, como que ele vai tentar reconstruir a história da vida dele ali para o Freud e falar sobre esses sintomas e falar sobre os temores obsessivos dele. Essa é a grande questão da história, do caso clínico do Freud. Esse caso, então, é conhecido como Análise de um caso de neurose obsessiva, entre parênteses, a história do Homem dos Ratos. Esse paciente, ele começou a ser atendido pelo Freud no final de 1907. E a primeira vez que o Freud discutiu esse caso clínico aqui foi em abril de 1908, no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise. Incrível, né? Se eu não me engano, foi realizado em Viena e o Freud falou durante aproximadamente 4 horas sobre o tratamento que ele estava conduzindo desse cara. Em 1909, o Freud reuniu tudo que ele tinha anotado sobre o tratamento. O caso já tinha sido concluído, ou seja, ele já tinha liberado o Homem dos Ratos, e o Freud diz que houve remissão dos sintomas, que a personalidade do paciente, enfim, se recuperou, que ele conseguiu sair daquele circuito obsessivo em que ele se encontrava. Então, essas anotações que o Freud traz pra gente são de 1909. Há mais de 100 anos, muito mais, o Freud, então, estava levando pra gente tudo que ele pôde apreender e deduzir daquele caso e de outros casos menores de neurose obsessiva que ele já tinha aprendido até aquele momento. Então, na introdução, o Freud já começa nos avisando que o texto que ele vai entregar
O texto que nós estamos lendo, nós, leitores ou leigos ou psicanalistas ou médicos, esse texto ele tem um valor duplo. O conteúdo desse texto, na verdade, é um conteúdo que ele teve que editar. Era um conteúdo muito maior, cheio de informações sobre o caso clínico, vários detalhes, características da vida do paciente, da personalidade, não apenas características da vida íntima, detalhes que só o Freud conhecia, ou talvez amigos bem íntimos, mas também detalhes mais prosaicos, detalhes da vida cotidiana, que fariam com que o Homem dos Ratos pudesse ser facilmente identificável. Então Freud preferiu eliminar uma série de detalhes que até poderiam nos ajudar a compreender por que o Freud tirou determinadas conclusões, tanto teóricas quanto conclusões práticas, para conduzir aquele caso. Ele teve que eliminar esses detalhes para proteger a identidade do paciente, já que naquela época ele dizia que a sociedade vienense andava super interessada, mas ele fala nesse interesse com um ar de fofoca, como se quisessem talvez olhar nos casos clínicos e tentar ali pensar quem era que estava sendo atendido pelo Freud e quem é que sofria de tais e tais males. O Freud resolve enxugar esses detalhes que foram importantes para que ele chegasse a determinadas conclusões, mas que também seriam perigosos se fossem levados a público. Essa é a primeira observação do relato dele. Ele vai dizer que é um relato que é fragmentado. É um relato que ele teve que editar por ética, por decoro, para proteger o paciente. O segundo ponto, o segundo aspecto de valor desse trabalho do Freud é que, através desse atendimento, ele pôde extrair o que ele chama de indicações aforísticas e que eu prefiro chamar de uma conceitualização. Ele vai estabelecer construções teóricas sobre a neurose obsessiva a partir desse estudo de caso que ele vai fazer. Ele vai pegar, então, uma história particular, ele vai ressaltar pontos que ele encontrou e que são pontos comuns naquele caso e em outros que ele vinha atendendo, que ele veio observando, e ele vai, então, tirar disso, ele vai espremer tudo isso e vai tirar ali conclusões que possam orientar o tratamento da neurose obsessiva, mas também a origem. Como é que um neurótico obsessivo se torna um neurótico obsessivo? Qual é a gênese da neurose obsessiva? Quando que ela começa? O que é preciso acontecer? O Freud, muito modestamente, vai dizer que ele vai fazer considerações, indicações aforísticas, mas ele vai fazer aqui uma grande tentativa de teorizar sobre a neurose obsessiva. Ele vai trabalhar muito nesse aspecto, vai falar muito sobre a vida psíquica de uma forma geral, isso também é muito importante. O Freud, ele usa esses elementos da psicopatologia, da neurose obsessiva, da histeria, para tirar dali o que é o funcionamento normal. O que é normal, entre aspas, não é porque ninguém é normal, mas o funcionamento, de certo modo, mais comum do aparato anímico, da nossa mente, da nossa subjetividade. O Freud fala muito em aparato anímico, Seelenapparat, o aparato da alma. Era uma palavra que estava muito presente na obra dele, que mistura esse aspecto filosófico, Seelen, a alma, com o apparat, que é uma coisa mais científica. E isso tem tudo a ver, eu vou falar um dia para vocês, com essa formação que o Freud teve, essa formação no romantismo alemão, nas ciências naturais, enfim, isso é tema para outro vídeo. Vamos voltar então aqui para o Homem dos Ratos. Um outro aspecto que também é muito importante e que o Freud não se envergonha de falar é da própria dificuldade que ele encontra em analisar a neurose obsessiva, em decantar, em analisar naquele sentido mesmo de quebra do problema, dos sintomas, para poder se aproximar do que realmente causou e de como ele poderia, então, ajudar o paciente a lidar com aquilo tudo. Até aquela época, ele confessa, então, pra gente, que somos os seus leitores, que ele estava muito mais atrás no estudo, na investigação da neurose obsessiva do que na investigação da histeria. Então, a histeria, paradoxalmente, teria essa conversão para o corpo e, no entanto,
isso não impediu que o Freud conseguisse apreender mais sobre as histéricas, sobre o funcionamento histérico. Ao passo que o funcionamento obsessivo, embora tivesse mais fundado na questão do pensamento, o sujeito sofria por ideias invasivas, pensamentos obsessivos, temores que aí iam originando esses rituais, essas medidas de defesa, essas ações protetivas. Era muito difícil entender como é que isso ia se encadeando. Então essa vai ser uma das maiores tentativas dele aqui nesse livro. No caso do neurótico obsessivo era mais difícil, porque os pensamentos, eles eram muito parecidos com os pensamentos normais, digamos assim. Pensamentos da consciência. Então, a neurose obsessiva era uma linguagem diferente daquela linguagem da histeria. Era uma linguagem mais parecida com o funcionamento padrão da mente, digamos assim. E por isso era mais difícil, não só para o observador leigo como nós, ou enfim, os leitores daquela época, mas também para ele próprio, como se aproximar de alguma coisa que parece tão lógica, tão organizada. Como identificar ali o ponto de rachadura, o ponto que revela a origem do sofrimento do paciente com aqueles temores obsessivos, com aqueles sentimentos, com aqueles rituais. Então, se vocês achavam que era mais fácil entender a neurose obsessiva porque o circuito que ela envolve palavras e não sintomas físicos e não essa relação com o corpo, a gente está muito enganado, porque a história é muito complicada. Um elemento que também dificulta essa intelecção, essa investigação da neurose obsessiva é que dificilmente um paciente que sofre com esse mal, com essa enfermidade, ele se dirigia a um tratamento psicanalítico. Era muito raro isso acontecer. Ele ia tentando esconder todos aqueles rituais, todas aquelas situações que o embaraçavam, que o atormentavam, esconder até o limite. Até que, quando era impossível lidar com aquilo tudo, quando ele já estava assim, digamos, num estágio terminal, aqui o Freud faz uma alusão com a tuberculose, que era uma doença terrível na época, se ele fosse naquele estado tuberculoso procurar um tratamento, ele seria já desenganado. E é assim que o neurótico obsessivo vai pro analista, foi assim que esse cara chegou ao Freud. Ele estaria praticamente desenganado, quando ele não tinha mais como lidar, como esconder todo o tormento que tinha se transformado a vida dele por esses pensamentos, essas palavras que se organizavam em ideias e que geravam nele um temor que tinha essa intensidade de uma obsessão. O histórico clínico agora. Quem é esse paciente? Esse paciente é um jovem, deve ter quase 30 anos, ele teve uma formação universitária e ele vai até o Freud se queixando de que ele sofre por conta de representações obsessivas, ideias obsessivas que o invadem e que ele sofreria disso desde os 4 anos de idade. A síntese do sofrimento dele é baseada, digamos assim, em um aspecto principal que liga duas pessoas. Ele teme que alguma coisa de muito ruim, alguma coisa de terrível aconteça com duas pessoas. Com o pai dele, a quem ele ama muito, e com uma dama, a quem ele muito admira. Ele tem uma espécie de veneração por essa mulher. Então, ele teme que sempre que ele faz alguma coisa, tem um tipo de pensamento, que mais tarde a gente vai ver qual é, essas duas pessoas automaticamente estão em perigo. E então ele começa com essas ações que a gente vai conhecer à medida que o Freud for descrevendo o caso. Ele começa com essas ações para tentar impedir que esse algo de ruim aconteça a essas pessoas tão queridas. A luta contra essas ideias, então, é muito antiga e afetou a carreira dele. Ele diz que se sente prejudicado profissionalmente porque essas representações atrapalharam o seu trabalho. E ele diz que tentou alguns tratamentos para lidar com essas ideias, mas o único que deu certo foi um tratamento que ele fez numa estação de águas, mas ele atribui o sucesso do tratamento ao fato de que, durante esse período na estação de águas, ele teve então relações sexuais com uma mulher que estava lá também. Então ele teve esse caso romântico, amoroso, sexual
com essa mulher, e nesse período houve um certo apaziguamento dessas representações obsessivas, dessas ideias que lhe desesperavam. Então esse foi o único período em que todo esse sofrimento parecia um pouco amenizado. Ele diz que tem, normalmente, uma atividade sexual muito rara, quase nula. Os encontros dele com mulheres são muito espaçados, que ele tem nojo de prostitutas e que a masturbação só desempenhou um papel importante na vida dele entre os 16 e 17 anos. Ele diz que a primeira relação sexual foi quando ele tinha 26 anos e que ele nunca teve nenhum problema de ereção, nenhum problema ligado à potência sexual. O Freud acha que esse cara tem as ideias muito claras, ele é muito perspicaz, ele é um cara organizado na sua forma de falar, de se expressar, e resolve perguntar pra ele, mas escuta, por que você decidiu contar logo assim de cara, em primeiro plano, toda essa questão com a sexualidade, toda essa questão sexual envolvendo essas representações obsessivas, por que você trouxe isso à tona? E ele falou que nunca tinha lido nada do Freud, mas uma vez ele folheou um livro e chamou a atenção dele a importância que o Freud dava a uma determinada organização das palavras, a uma associação e de como a questão sexual estaria envolvida na determinação de alguns sintomas. Então ele identifica ali essa questão da associação de palavras e a importância que o Freud, naquela época, dava a isso como alguma coisa que podia revelar, podia denunciar algo sobre os sintomas, sobre as origens da enfermidade, do sofrimento do paciente. Então ele ressalta como isso é importante, como isso chamou a atenção dele. Olha como o cara era esperto, não era qualquer um naquela época, em 1909, que lia essas coisas do Freud e conseguia digerir e ainda ter uma intelecção assim, superior e de achar que poderia ser ajudado pelo Freud. Vamos lembrar que naquela época o Freud estava saindo dos seus anos de isolamento, em 1909. E aquilo que ele leu brevemente, folheando o livro do Freud, fez com que ele se lembrasse da forma como ele mesmo organizava os seus pensamentos, como era o trabalho dos seus pensamentos. Então, esse foi um elemento também que fez com que esse cara achasse que realmente o Freud podia ter alguma coisa a fazer por ele. Na introdução ao tratamento, o Freud então vai combinar com ele uma coisa. Vai conseguir que ele se comprometa com a única regra do tratamento psicanalítico, que é a regra de dizer tudo o que lhe vier à cabeça. Independente se você acha que é uma coisa desagradável, que é imoral, que não tem nada a ver, que não vem ao caso, que é descabida, que não tem sentido nenhum, não importa. Se vier à sua mente, você deve dizer, você deve comunicar. Então essa era a condição, de dizer tudo o que lhe viesse à cabeça. E com isso, o paciente então poderia começar as sessões com um assunto que lhe aprovesse. Ele podia escolher então com o que ele queria começar. E assim então começou o tratamento do que vai ser o famoso caso do Homem dos Ratos. Ele conta então que um elemento importante é que ele teve uma grande decepção com um amigo dele. Esse amigo de juventude, quando eles eram bem jovens mesmo, ele dizia que o Homem dos Ratos era um gênio, um cara muito interessante. E aos poucos, esse cara foi se revelando um falso amigo. Ele só estava se aproximando do paciente para conseguir chegar até uma das irmãs dele, por quem esse rapaz estava apaixonado. Então ele se aproximou do paciente, tendo em vista chegar até o coração da irmã. Um outro elemento que ele ressalta é a questão da sexualidade infantil. Ele vai dizer que ele teve uma governanta, a senhorita Peter, e essa governanta, ela deixava que ele espiasse embaixo das saias dela, que ele a tocasse. Mais tarde, ele teve outras moças que tinham mais ou menos a mesma função na casa dele na época. Uma outra se destaca, a senhorita Lina, que deixava que ele também tocasse nela e ficava bem quietinha, não fazia nada com ele, mas acabava deixando que ele explorasse o corpo dela. E à medida que ele fazia isso, ele sentia que o desejo por ver mulheres nuas crescia cada vez mais. E mais ou menos com 6, 7 anos ele começou a ter ereções. Ele achava aquilo muito esquisito, muito estranho, e ele corria para contar para a mãe dele.
Mas depois de uma, duas vezes, ele passou a esconder isso, passou a não falar nada. Porque ele começou a imaginar que os pais sabiam de todos os pensamentos dele. Mas sabiam como? Os pais adivinhavam? Não. É um pouco pior. Os pais sabiam porque ele próprio, o paciente, tinha dito aos pais sobre esses pensamentos cheios de desejo, mas ele teria dito aos pais sem que ele próprio tivesse ouvido. Isso é um elemento que chama muita atenção do Freud e ele assinala aqui pra gente a pontinha desse elemento da vida inconsciente. Como o inconsciente aparece aí como uma coisa externa, como alguma coisa outra, que é sobre o paciente, mas está fora do paciente. Está fora do paciente e diz sobre ele, sabe sobre ele. Então aqui, essa suposição que o paciente tem de que ele contou, sem que ele tivesse ouvido ele próprio esses pensamentos, é alguma coisa que chama muita atenção do Freud e ele vai desenvolver isso aqui também mais adiante. E foi nesse momento, quando ele passou a acreditar que os pais sabiam desses pensamentos que ele tinha contado, sem que ele próprio tivesse se ouvido contá-los, o que aconteceu? Ele começou a dizer ao Freud que ele sentiu que foi nesse ponto que a doença dele tinha começado. E o Freud vai dizer que, na verdade, esse ponto que ele diz como sendo o início, na verdade já é a própria doença instalada. O Freud vai procurar, então, a doença, vai procurar, na verdade, as causas da doença em um momento anterior. Então, esse é um aspecto também muito interessante, porque o Freud vai trazer pra gente questões que são muito importantes para a psicanálise. A noção de realidade psíquica, a noção de fantasia, a importância do inconsciente, dos sonhos, das construções em análise. Tem uma série de conceitos aqui muito interessantes e muito complicados para explicar num vídeo só. Mas eu vou tentar recomendar algumas leituras para vocês e, na medida do possível, esclarecer alguns desses conceitos aqui. Então, essa enfermidade que para ele teria começado ali, para o Freud já tinha as suas causas em um outro momento, um momento anterior. E o Freud assinala essa importância. No caso da neurose obsessiva, não só na histeria, ele ressalta a importância de uma atividade sexual prematura. No caso da histeria, o Freud aponta que existia uma certa passividade daquelas histéricas numa certa experiência que podia ter sido real ou que podia ter sido da fantasia delas, porque o aparelho psíquico ele é um aparelho que produz fantasias, não é? A realidade psíquica ela é muito diferente, ela é recortada pela fantasia, a janela da realidade é uma janela da fantasia, dessa realidade psíquica. Então aqui tem um elemento muito importante para a gente pensar essa questão da realidade e da fantasia. Não é que todos os pais ou homens da época eram assediadores, molestadores, mas existia aí um elemento da fantasia que era vivido pelo paciente, vivido internamente como alguma coisa muito forte, como uma experiência. Então, essas lembranças, tudo isso que era vivido, tudo que era fantasiado, tudo isso é essa base do solo psíquico. Tudo isso é uma grande base extremamente difícil de discernir. Então, ele vai dizer que existe um limite para o aparelho psíquico lembrar. Existe um limite para o paciente poder lembrar os acontecimentos da vida dele. E existe um limite onde o paciente chega a partir do qual ele não vai mais lembrar, mas ele vai usar esses resquícios, esses restos, essas lembranças todas, essas palavras, um som, uma música, uma cena, tudo isso vai ser usado então para reconstruir, para começar o trabalho de construção em análise. Ele vai tentar então constituir o que pode ter acontecido no passado dele. Então, tem um limite para a lembrança e é ali que começa o trabalho das construções. O paciente diz ao Freud que havia moças que o desejavam muito e que muitas vezes ele desejava essas mulheres, desejava vê-las nuas, mas
À medida que esse desejo crescia de uma forma, vinha imediatamente uma espécie de temor que ia se tornando então muito intenso a cada vez que ele tinha esses pensamentos obscenos com as mulheres de que algo terrível ia acontecer. E esse algo terrível começou a ser associado com a vida, com a imagem do pai dele. Algo horrível poderia acontecer ao pai se ele continuasse tendo esse tipo de pensamento. E aí ele começou então a realizar ações, rituais, medidas para evitar que o pai morresse. Cada vez que ele tinha esses pensamentos, ele executava uma série de ações para então proteger o pai da morte. E o pior, se vocês acham que já existia alguma coisa pior, o pior é que esse pai, que ele temia tanto que morresse, ele temia tanto que algo terrível acontecesse com esse pai que ele tanto amava, esse pai já estava morto. Esse pai já estava morto há alguns anos. Então, começa aí já na segunda sessão dele com Freud, começam a surgir esses elementos estranhíssimos. O pai já estava morto. Então, Freud vai falar aqui também da ideia de conflito. Quando surge um desejo que, ao mesmo tempo, entra em conflito com outros aspectos da personalidade do paciente, da vida do paciente, acontece então uma medida do próprio psiquismo, uma medida que evita essa contradição. E esse temor obsessivo vinha exatamente para eliminar esse desejo. Como esse desejo aparecia em contradição com o aparelho psíquico, aparecia em contradição com algum elemento da subjetividade do paciente, esse temor obsessivo vinha no lugar. Ele vinha no lugar e então tentava barrar esse desejo tão forte. Então existia esse desejo que no início não era obsessivo, mas que pelo temor foi se tornando obsessivo. Para Freud, até aqui já basta, porque aqui já se tem um inventário completo do que seria uma neurose obsessiva. Esse impulso, essa pulsão erótica, em seguida alguma ação que a contradiz, que tenta barrá-la, que tenta suprimi-la, um desejo que aos poucos vai se tornando obsessivo por esse temor obsessivo que cobre esse desejo, esse temor pela morte de um ente querido, e esse sentimento penoso, esse sofrimento e então uma ação externa para impedir que esse mal aconteça ao pai ou alguma pessoa muito querida, ou que esse algo muito ruim aconteça. No início é alguma coisa muito geral. O Freud até chama das nebulosas generalidades da neurose obsessiva. No início, então, existe alguma coisa como se fosse um borrão, um algo terrível, um algo que não se sabe bem o que é. Mas aos poucos, no caso desse paciente, esse algo vai se tornando então um temor pela vida do pai. Então o Freud vai se perguntar: o que significa que o pai tem que morrer se ele tiver um desejo por uma mulher? Se ele tiver esse desejo tão obsceno de ver uma mulher nua, por que atrelado a esse desejo está esse temor de que o pai possa morrer? Por que isso? Como entender essa conclusão aqui? Será que não é preciso entendê-la como uma espécie de resultado de outros pensamentos? Pensamentos subterrâneos, pensamentos que estão muito longe do conhecimento do próprio paciente? Será que não são pensamentos, ideias inconscientes, questões que estão ali caídas no esquecimento, que pertencem a essa época de que o paciente não tem nenhuma lembrança? Aqui o Freud também vai falar um pouquinho sobre esse período da amnésia infantil. É um aspecto que ele trabalha muito bem nos 3 ensaios sobre teoria sexual. É um livro muito, muito incrível, que ele escreveu em 1905, mas ele foi fazendo modificações, foi fazendo adendos a esse texto até 1925, se eu não me engano. Então é um texto muito rico que acompanha o desenvolvimento que ele fez de vários conceitos. E é um texto também que é atravessado pelos artigos metapsicológicos do inconsciente, do recalque, que é atravessado pela teoria da pulsão de morte. Então, é um artigo que ganha muito ao longo do tempo. Então, aqui o Freud vai falar um pouquinho dessa teoria das vivências traumáticas,
mas a gente deve ficar atento para essa ideia da vivência, não como algo que realmente aconteceu, mas também como alguma coisa que pode ter acontecido apenas internamente, na fantasia, num sonho. Então essa questão da vivência também é uma questão muito importante na psicanálise, porque essa vivência traumática não necessariamente ela se passou na realidade, mas pode ter sido alguma coisa sonhada ou fantasiada ou transformada pelo funcionamento da mente. Então também é um aspecto muito importante para a gente estudar e pesquisar mais sobre isso. No caso desse paciente, esse temor obsessivo que volta para cobrir esse desejo de ver a mulher nua, esse temor pela morte do pai que é vivido com tanta intensidade assim, ao ponto dele ter que executar ações para evitar que o pai morra, e é alguma coisa que o Freud trata como o efeito de alguma coisa que foi esquecida e que está lá no inconsciente. Então tem alguma coisa no inconsciente que não pode ser levada à consciência do paciente da forma, digamos assim, original, como era, como aconteceu, e então é levada através desse formato, ganha essa configuração do temor obsessivo. Então, o importante dessas primeiras páginas é a gente entender esse desejo obsessivo atrelado a um temor obsessivo. Ele tem um desejo que antes não era obsessivo, ele desejava ver mulheres nuas. Quando esse temor obsessivo se cola a esse desejo também passa a ser obsessivo. Então ele não pode deixar de pensar em mulheres nuas, exatamente porque a esse desejo está associado o fato de que alguma coisa horrível pode acontecer com o pai dele ou com a mulher que ele tanto admira. Então quando esse temor é obsessivo, que o desejo se torna obsessivo. Isso que é o mais interessante, esse par que acaba sendo formado. O desejo se torna obsessivo e ele não pode deixar de desejar ver mulheres nuas, exatamente porque algo de ruim pode acontecer com o pai e com essa dama, e ele então tem que fazer uma série de coisas para anular tudo isso, para evitar que tudo isso aconteça. Então, esse é um elemento bem complicado e bem interessante do caso do Homem dos Ratos. Bem, então eu vou encerrar o vídeo de hoje trabalhando aqui com vocês, ressaltando essa ideia de que o esquecimento é um elemento importante, é no esquecimento que está a origem desse desejo obsessivo, e no esquecimento está a ligação do desejo com esse temor de que o pai morra. Então, é no esquecimento, é no inconsciente que o Freud vai buscar essa origem, esse fator etiológico da neurose obsessiva nesse caso, que é o caso do Homem dos Ratos. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês a importância desse elemento Ratten, desse radical, a importância disso no discurso do Homem dos Ratos e na doença que vai então ali se mostrando para o Freud. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tão longo sobre o Homem dos Ratos. Eu não pude deixar de me estender porque é um texto que tem tantas coisas importantes e eu espero poder discutir mais sobre elas aqui com vocês. Eu vejo vocês então ou nos vídeos sobre a Revolução Russa, se vocês estão me acompanhando nas sextas de Revolução, ou então nos vídeos sobre o Freud aqui do Homem dos Ratos, ou nos outros vídeos avulsos que eu faço sobre livros que eu tô lendo, artigos, enfim, coisas que estão me interessando no momento. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui e chegou até o final, você deve ter gostado desse vídeo. Então, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Até a próxima! Tchau!